Fala galera, tudo bem com vocês? E vamos direto ao ponto, né? Uma revisão aqui, um direcionamento para você que vai fazer o concurso do IFPB e tem como banca elaboradora a banca AOCP. Estou aqui, né, me deparando já com a prova elaborada pelo Instituto AOCP, como vocês podem ver aqui, uma prova de língua portuguesa. É um prazer estar com vocês. Para quem não me conhece, sou o professor Paulo Ricardo, sou mestre em língua portuguesa e especialista em concurso público. Nos acompanhe pelas redes sociais, YouTube, Instagram, para que vocês tenham aí a possibilidade de me conhecer um pouco mais, abordando os diferentes aspectos que giram em torno do concurso, que vão desde a redação e principalmente a parte gramatical. Tamo junto nessa, vamos embora. Então, gente, temos aqui uma prova da banca AOCP. Qual é o meu objetivo aqui com vocês? Tentar mostrar para vocês duas grandes abordagens aqui. A primeira delas, não necessariamente nessa ordem, mas o primeiro grande grupo é justamente o quê? O estilo da prova, né? O que é que a AOCP tem de comum, tem em comum com outras bancas ou tem de especificações, beleza? Tá? Quais os estilos das questões? São questões mais diretas, objetivas? Os estilos da construção da estrutura da prova. Então, o primeiro passo, que é justamente o estilo da prova. Tá? E o segundo ponto, né, durante aqui a minha abordagem com vocês, chamar a atenção de vocês para estratégias de resolução de prova, e especificamente também de questões, né? Das questões de si e da prova como um todo. Então, gente, eu sempre falo isso para os meus alunos durante a aula. O seu resultado, a sua aprovação, ela depende de inúmeras variáveis, né? Por exemplo, a gestão do tempo, por exemplo, a domínio da teoria. Essas são dois grandes aspectos que eliminam você, concurseiro, muitas vezes. Às vezes você tem todo o tempo do mundo, mas não domina a teoria. Às vezes você tem a teoria, mas está faltando tempo. Então, às vezes você precisa chutar uma questão. Então, criar justamente um equilíbrio entre esses dois pontos, beleza? Eu vou falando já muito disso ao longo dessa aula aqui, dessa apresentação para vocês, para que a gente possa ir se aprofundando o máximo possível. Então, já dei um toquezinho para você. Domínio da teoria, principalmente no tocante ao aspecto gramatical, tem que dominar a teoria, tá? Gramática é muita prática, muita prática, muita prática, tá? Agora, para eu praticar, eu preciso de muita teoria também, tá? Eu preciso fixar essa teoria, e quando eu errar, eu preciso voltar para essa teoria. Tá? Não, é muito diferente de outras disciplinas que tem um viés mais de decoreba, né? De uma lei, de alguma coisa do tipo. Então, gramática é muita aplicação. O conteúdo de português ele não muda de uma banca para outra, ele não muda, né? Mas o que muda muitas vezes é a forma de abordagem, né? Então você tem que estar claro, tem que estar treinando. Justamente aqui esse é o meu propósito, que a gente treine um pouco justamente para revisar essa teoria e dominando um pouco esse estilo cobrado pela banca. Isso já é estratégia de resolução de prova. Saber justamente aquilo que eu já domino da teoria e saber aquilo quais são os meus pontos de dificuldade. Então, veja aqui que nessa falazinha rápida, introdutória aqui, quanta informação que eu trago para você, concurseiro. Então, pare e pense, onde é que eu estou errando nesse aspecto? Né? A gestão do tempo que Paulo falou no início. Será que eu estou sabendo gerir bem a minha gestão do tempo durante a prova? A teoria gramatical, será que realmente eu estou dominando? Estou praticando essa teoria para que eu não possa esquecer? Estou exercitando? Então, gente, de cara, eu já trago essas duas informações para vocês. Mas vamos aqui para a prova, para o que interessa. Gente, primeiro aspecto, né? Sinta a prova, sinta a prova. Quando pegar a prova, essa prova que está passando para vocês, ela é uma prova que ela tem 10 questões, né? Feita pelo Instituto AOCP, como vocês estão vendo aqui, tá? Feita pelo Instituto AOCP. Então, sinta a prova. Paulo, como assim sinta a prova? No todo, por qual disciplina eu vou começar? Vou começar já por português ou por outra disciplina que eu domino mais? Então, é muitas vezes individual isso, mas em geral a gente tende a começar pelas disciplinas que eu tenho mais afinidade, que eu domino mais, até porque meu cérebro ali vai estar bem tranquilo, vai estar bem descansado e eu vou estar muitas vezes mais atento àquelas questões. Naturalmente, por dominar mais, tem mais chance de eu acertar. Então, por qual disciplina começar? Beleza, vou começar por língua portuguesa, ou vai ser uma disciplina que vem depois. Cheguei na prova de língua portuguesa, sinta a prova. Como assim? Faça um filtro das questões, vá olhando questão por questão, não faça literalmente na ordem que está. Será que eu já tenho que responder a primeira questão, depois a segunda, a terceira? Não, sinta a prova. Veja que a partir do momento que eu estou falando isso, já é uma estratégia associada aqui a dominar e perceber o estilo da prova. Tá? Quando eu pego uma prova e estou aqui numa questão uma prova de língua portuguesa feita pela OCP, ela mantém alguns padrões comuns a outras bancas. De cara, beleza? Ela traz um texto gigante, como vocês estão vendo aqui, ó, um textozinho gigante, como vocês têm aqui, e muitas vezes vai basear
todas as questões, ou praticamente todas as questões, justamente aqui, ó, tô na questão 9, e ele diz aqui, ó, texto 1. Ou seja, tô lá na questão 9 ainda pautada no mesmo texto que abriu a prova. Ou seja, isso é um padrãozinho muito comum vou dizer assim, de todas as bancas, ou quase todas as bancas. Às vezes a gente tem uma ampliação de um texto ou de outro, né, com maior quantitativo, mas em geral é isso. Mas sinta a prova. Garimpe a prova. Beleza, já sei que todas as questões serão pautadas nesse mesmo texto. Massa. Como assim, Paulo, garimpar a prova? Veja a primeira questão. A questão aponta para o quê? Para o gênero textual. Eu domino esse conteúdo, ele é bom, ele é tranquilo. Então você anota aqui do lado. Ok, questão muito boa. Já posso, talvez, começar por ela. Mas veja as outras questões. Por quê? Porque eu quero chamar a atenção de vocês. Vocês começam, quando a gente vai especificamente analisando uma prova, a gente percebe que ela se divide basicamente em dois conjuntos de questões. Questões voltadas mais para análise estrutural, de interpretação do texto, e questões mais gramatiqueiras. Então, às vezes, gente, o que é que acontece? Essa questão 1, ela é uma questão que está nesse primeiro bloco, questão que vai focar na estrutura, na interpretação do texto. Às vezes, quando eu chego lá na questão 10, por exemplo, vai que eu tenho uma questão de interpretação, né? Que aí, se eu olhar aqui direitinho, é justamente o que está acontecendo. Ó. De acordo com as informações presentes no texto 1, é correto afirmar que. Olha que interessante. Então, peraí. Se eu viesse respondendo na sequência, primeira, segunda, terceira, chegou na 10ª questão, a 10ª questão ela poderia me ajudar, inclusive, a responder a primeira e vice-versa. E elas estão no mesmo grupo, então se ligue nisso. Então, qual é a lógica? Vou responder de maneira conjunta a questão 1 junto com a questão que 10, porque elas estão nesse mesmo grupo. Veja que eu fazendo essa triagem, questão por questão. E aí, ó, se eu olhar aqui do lado que está próximo, a questão 8 é uma questão gramatiqueira, tá? No segundo bloco. A questão 9, após a leitura e interpretação do texto, é correto afirmar que, eita, a 9 tem tudo a ver com a 10 e tem tudo a ver com a 1. Ou seja, estou ali começando a prova de língua portuguesa, eu já começo a blocar as questões. Vejam como eu disse, como eu falei, eu chego lá no final da prova e tem uma questão de interpretação. O que é que isso tem a ver? Tudo a ver com aqueles dois primeiros pontos que eu falei em cima. Domínio da gestão de tempo associado à teoria. Pô, se eu pego essa primeira questão associada justamente com a questão 10 e com a questão 9, são questões de interpretação, então eu vou respondê-las primeiro. Porque já que eu não sou, na minha área não é português, vamos dizer assim, as questões de interpretação para mim elas valem muito, muito, não que ela tenha um peso diferente, mas eu tenho maior responsabilidade de acertá-las, justamente porque as questões de gramática são questões gramatiqueiras, como a gente vai ver algumas aqui, até a própria questão 8. Ó. Olhando para a questão 8, ela vai falar aqui, ó, o verbo assistir, transitividade, ou seja, é uma questão que vai falar de transitividade verbal. Você domina esse conteúdo? Se sim, ótimo. E se não, ou seja, veja como as questões de interpretação elas vão tendo um peso e uma responsabilidade maior. E nessa prova de 10 questões, eu já aqui, ó, numa breve análise, eu já peguei uma, duas, que é a questão 9 e 10, associada também à questão 1, que vai falar mais sobre a estrutura do texto, a composição do texto. Ou seja, 30% da prova não é de gramática, pelo que a gente já viu até aqui. Ou seja, gente, faça essa triagem no começo, tá? Então a OCP ela vai já tendo essa marcazinha aí de trazer mais de uma questão de interpretação. Isso é possível. E uma questão também associada à estrutura, ao gênero do texto. O que é o gênero do texto? Reconhecer o que esse texto é em si. Esse texto aqui é um artigo de opinião, é uma crônica, é uma reportagem, é uma resenha, é uma entrevista. Em linhas gerais, é uma questão para você reconhecer o nome desse texto. Assim como eu tenho meu nome Paulo, você que está me ouvindo é Maria João Pedro, tá? Aqui esse texto tem características específicas que o demarcam como tal. Então, um artigo de opinião, uma crônica, uma reportagem, uma resenha, entrevista. Isso é muito comum também na OCP. Então, veja, gente, esse primeiro grande passo é justamente fazer essa triagem, saber quais são os blocos, quais são as questões desses dois grandes blocos. Não esqueça, interpretação, gênero, composição do texto, a tipologia do texto, questões mais voltadas para a gramática. Então, beleza, fiz essa triagem, primeira questão, né? A gente simulou aqui, e aí eu já pego aqui a questão 9 e 10. Eu vou respondê-las de maneira conjunta. Veja que eu nem li o texto na íntegra ainda. Eu tô aqui, ó, nem o texto eu peguei para ler ainda. Estou nessa parte. O que é que isso tem a ver também com a resolução do tempo? E o que é que isso tem a ver com o percurso que eu faço? Se liga, ó. Quando eu pegar agora, beleza. Já fiz a triagem, separei as questões de gramática e essas outras questões. Show. Pronto. Agora, quando eu for para o texto, eu faço a leitura da questão 1,
eu faço a leitura da questão 9 e faço a leitura da questão 10. Vejam que são questões curtinhas, bem diretas, bem objetivas. Então, por quê? Quando eu faço a leitura previamente das questões, eu já posso ir para o texto garimpando respostas para essas questões. Óbvio que você faz de maneira blocada. Questão 1, vou para o texto. Questão 8, vou para o texto. Questão 9, vou para o texto. Veja que isso evita leitura desnecessárias do texto. Eu já não saio já lendo o texto de maneira corrida, direta, para depois ir para as questões. Imagina só, um texto dessa extensão, eu já começo fazendo a leitura do texto para depois ir para as questões. Olha o tempo que eu perdi, gestão do tempo, lembra? Tá? Eu falei lá no começo, tá? E às vezes a prova de português você pegou depois, você já está mais cansado, então olha como isso é importante, gente. Tudo bem? Então, esse é um primeiro grande passo. Isso faz muita diferença para que você consiga resolver as questões. E lembra, as questões dessa parte mais estrutural, né? Gênero, interpretação, tem uma responsabilidade maior. Gente, dentro desse aspecto do texto, lembrem do seguinte também. Lembrem sempre de olhar para as bordas do texto. O que são as bordas do texto? O título, a fonte do texto. Percebam quem escreveu esse texto, se tem um nome do autor ou não tem. Isso já são características que vão já te ajudar a responder o quê? O gênero. E veja que quando eu vou, por exemplo, lá para uma questão 9 e 10, são questões mais de interpretação, de novo, novamente, façam a leitura prévia das questões. Então, pega o lápis, demarque as palavras-chave de cada alternativa. Beleza, vou para o texto agora. Quando você estiver lendo o texto, leia o primeiro parágrafo, volta na questão. Volte na questão. Será que no primeiro parágrafo eu já consigo dar um encaminhamento para eliminar ou até mesmo já, de maneira muito assertiva, marcar a questão? Então, quando você for lendo cada parágrafo, vá voltando na questão. Isso, Paulo, é cansativo, beleza. Gente, isso é não perder justamente o que o texto está querendo dizer em função da questão. Na verdade, o que a questão está querendo pedir. Muitas vezes você vai ler o texto inteiro, quando você volta para a questão, você já esqueceu o que a questão estava pedindo. Então, essa relação texto-questão, texto assertiva, texto alternativa por alternativa, ela é fundamental. Principalmente quando a gente se depara com textos extensos como são comuns em prova, inclusive se mantém feita pela OCP. Beleza? Primeiro passo foi dado. Qual é o segundo passo? Agora me debruçar sobre as questões de gramática. Fiz as questões desse primeiro bloco, interpretação e de estrutura do texto, agora eu vou para as questões de gramática. Eita, eu já tinha garimpado antes, lembra lá no início, a questão 2 é de gramática, né? E ela traz algo que a OCP, ela gosta bastante, que é justamente trabalhar o que, ó, olha para cá, ó, com os sentidos, né? Com os sentidos dos conectivos. Assim como outras bancas, a OCP segue muito esse padrão. Trabalhar com os sentidos dos conectivos. Questão clássica. Recadinho para você que está me ouvindo aí. Estude, revise as conjunções. Decore as conjunções. Do meu curso de gramática, né, do zero ao avançado, para qualquer concurso que você vai fazer, eu falo muito isso, né, e eu brinco bastante. Decore as conjunções. É isso mesmo, decore as conjunções. Óbvio que são muitas, mas o máximo possível. Quanto mais você vai trabalhando, repetindo, resolvendo questões, mais você consegue assimilar os sentidos das conjunções e as formas dessas conjunções. Conclusão, oposição, concessão. Eita, concessão. O que é que significa concessão? Né? É a mesma coisa de conclusão, é a mesma coisa de adversidade. Ó, já fica algo para você pensar aí. Se liga, ó, concessão tem um caráter de contraste, mas não são tipicamente aquelas adversativas, são outras formas, ela tem o mesmo sentido, tem um sentido muito próximo das adversativas, são contrastes, assim como as adversativas, mas elas têm formas diferentes. Lembre do embora, ainda que, mesmo que, se ligue nisso, tá? Então, decore as conjunções e atenção aos sentidos das conjunções. Quando eu vou aqui, por exemplo, aqui, ó, questão 3, aqui ela vai trabalhar justamente com a questão do sinal de pontuação. Questão 4 vai trabalhar com o termo em destaque é utilizado no sentido de tem uma questão de sinonímia, por exemplo, né, o que é sinônimos, termos, palavras equivalentes que apontam, direcionam para sentidos próximos. Aqui a gente vem aqui uma questãozinha de vírgula. Peraí, ó, já estou na quinta questão. A gente percebeu aqui algumas questõezinhas já de gramática, o sentido dos conjunções. Opa, questão 5, vírgula. Então a gente já percebe que a banca vai tendo um pouquinho já de diversidade. Quando eu venho para a questão 6, a banca aqui já traz para a gente o quê? Ó, predicado verbal, sujeito e composto, complemento do verbo, opa, complemento do predicado, complemento do sujeito, função de sujeito, ou seja, está dentro de conteúdo sintaxe, os termos da oração, né? Termos integrantes, acessórios, essenciais. Se ligue nisso.
tá? A gente segue aqui a análise, aqui a gente também mais uma vez, ó, a banca vai trabalhar mais uma vez com os efeitos de sentido. Como é que a gente sabe isso, ó? A oração principal tá adiciona informação, ó, adiciona sentido de acréscimo. A oração tal dá ideia de contraste. Então a questão 7 se assemelha à questão 2. Então, que eu já falei bastante, que eu já falei em outros momentos, inclusive repito aqui. A banca gosta muito dessa ideia dos efeitos de sentido, das conjunções, das orações entre si. Preste atenção nisso. Beleza? E a gente consegue ir caminhando. E aí, como eu tinha falado lá no início, ó, uma questão de transitividade. Aqui é a questão 8, e a gente finaliza com a questão 9 e 10, foi justamente o que eu comecei trazendo para vocês. Então vejam aí, tem uma prova aí, vamos dizer, 40, 50% dela muito voltada o quê? Para uma interpretação, para os efeitos de sentido. É uma prova que dá para a gente sim acertar uma boa quantidade de questões, obviamente apostando nesses conteúdos que a gente viu com uma certa recorrência. Tudo bem? Desde já muito obrigado, sucesso e mais uma vez uma boa e excelente prova. Tamo junto, valeu! Paulo Ricardo, português que aprova.